Shalom, querido, você está bem? Amados, nós estamos aqui para dar continuidade à série na qual nós estamos estudando o livro de Atos. Que livro precioso, não? Aqui no livro de Atos nós estamos tendo um encontro com a essência da igreja, a igreja que nasceu logo após a ascensão de Cristo, após os discípulos que estavam observando o exato momento em que Jesus foi chamado aos céus, receberam ali um comando do Senhor Jesus para que eles fossem a todo mundo e pregassem o Evangelho, fizessem discípulos das nações, ensinassem as pessoas a guardar todas as coisas que eles receberam do Senhor Jesus. Antes, no entanto, a Bíblia diz que Jesus os enviou para Jerusalém, lugar de onde tudo começa aqui no livro de Atos, porque é exatamente o lugar onde o Espírito desceu sobre eles, foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar novas línguas e absolutamente e imediatamente depois começaram a fazer uma poderosa obra de evangelismo, manifestando poder, milagres do Senhor, fazendo muitos discípulos, também sendo perseguidos por isso. E essa série nós estamos ministrando aos domingos, 10 e 18 horas, então estamos também liberando 2 vídeos no YouTube, talvez você está me assistindo pelo YouTube, e estamos liberando em áudio também a mesma série no Spotify, talvez seja o seu caso, você está acompanhando em áudio. Você está me acompanhando em áudio, lá no YouTube também tem vídeo. Se você está me acompanhando em vídeo, lá no Spotify também tem áudio. É uma modalidade nova, nós não fazíamos, mas acreditamos que é mais um recurso para que as pessoas ouçam a pregação do Evangelho. Nós queremos hoje ministrar o capítulo 13 e o capítulo 14 do livro de Atos. Eu quero começar orando, amém? Então, se você pode, onde você está, feche seus olhos e ore comigo. Pai, nós colocamos nosso coração diante de Ti, estamos abertos para o ministrar do Teu Espírito, nos ensinando, nos exortando, nos encorajando, também refinando-nos, limpando-nos, colocando-nos na direção do cumprimento do Teu projeto para nós. É desejo do meu coração e por isso oro, que o Teu Espírito fale aos nossos corações nessas ministrações, fale agora e aumenta o nosso entendimento das Tuas coisas e leva-nos na direção do cumprimento daquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor Jesus se faça a cada dia mais conhecido na terra e que a igreja avance pelo poder da loucura que é a pregação do Evangelho. A Deus faça despertar ousadia no coração de cada um dos meus irmãos e na minha vida, enquanto meditamos nas Sagradas Escrituras. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos estudar aqui Atos 13 e Atos 14. Atos 13 e Atos 14 são os capítulos nos quais nós temos a descrição da primeira de 3 viagens registrada aqui no livro de Atos, realizadas pelo apóstolo Paulo. Paulo viajou missionariamente, registrado aqui no livro de Atos, 3 vezes. Então, o que você conhece das igrejas que foram plantadas, os lugares onde Paulo chegou e as pessoas que ele influenciou. Aqui no capítulo 13 e capítulo 14, nós temos o exato momento em que Paulo inicia esse seu trabalho missional. Você vai perceber que aqui a Bíblia ainda o chama de Saulo, tá? E nós vamos entender um pouco mais isso. Eles estão partindo de Antioquia da Síria, passando por Pafos, Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. E como é feito também nas outras viagens, no final da viagem eles vão retornando e passando por alguns lugares onde estiveram, ganhando pessoas, estabelecendo trabalhos que se tornariam mais adiante igrejas. Amém? Bom, esse é o chamado da igreja, o chamado de evangelizar, de ganhar pessoas, de anunciar Jesus, de fazer discípulos, de fazer conhecidos os ensinos de Jesus para que todos aqueles se convertem mediante a pregação do Evangelho.
possam ser transformados em filhos maduros, filhos que agradam o Pai, que manifestam a sua santidade, que manifestam a beleza do reino de Deus por onde quer que passem. E falando então destes capítulos 13 e 14, o título que eu dei aqui, o chamado da igreja às missões. Não é meu desejo falar de tudo em missões, nem vamos falar de todo os 2 capítulos, mas eu escrevi aqui 4 princípios que nós queremos meditar juntos. Então eu quero começar lendo aqui Atos 13, o verso 1 a 3, diz assim: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão chamado Negro, na sua Bíblia pode estar Simão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram à sua missão. Amém? Neste início de capítulo, dos 4 pontos que eu quero elencar com você nesta ministração hoje, nós já temos 2. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que a igreja de Jesus Cristo é uma igreja aberta para as pessoas. Irmãos, Jesus deixou os céus, deixou a sua habitação de glória para estar entre os homens, servindo os homens, amando os homens, curando os homens, libertando os homens, paralisando o poder das trevas na vida dos homens. Por isso podemos dizer que a igreja do Senhor é uma igreja inclusiva a todo tipo de gente. Não me entenda mal, porque esse termo inclusiva, às vezes ele tem cunho pejorativo, mas quando eu digo inclusiva, eu digo que sim, a igreja é aberta para todo tipo de pessoas. Mas sim, também é verdade que nós anunciamos um evangelho de transformação. A graça do Senhor, eu digo isso, você sabe por quê? Porque quando nós somos igreja inclusiva, isso tem um cunho de uma ideologia progressista nos nossos dias, mas a igreja anuncia uma graça que é transformadora. Irmãos, se nós anunciarmos um evangelho que não tem o poder de libertar um pecador, este é um evangelho destituído de poder. E a graça do Senhor é uma graça poderosa. Então ela é inclusiva, ela é abrangente, ela acolhe o pecador, propõe mudança de vida e é eficaz para fazê-lo debaixo da ação do Espírito Santo. A igreja ama pessoas. A igreja que nós estamos neste momento estudando, a igreja que envia Barnabé e Saulo. Esse capítulo começa citando o nome de 5 homens, e nessa citação de 5 homens nós temos uma diversidade cultural e étnica belíssima sendo exposta aqui. A Bíblia diz Barnabé é um homem mais maduro, ele é um judeu natural da ilha de Chipre. A Bíblia vai falar de Simeão chamado Negro, aqui na NVT, na maioria das versões Simeão ou Simão chamado Níger, tá? Este é chamado negro porque é um africano, é um homem da África, um homem de cor, é um homem de pele escura. Alguns comentaristas inclusive sugerem que este Simão Negro tenha sido o Simão que se ofereceu para carregar a cruz de Jesus na Via Dolorosa. Então, lembrando que o livro de Atos ele é escrito por Lucas. Lucas tem uma menção lá em Lucas 23, 26 de um homem chamado Simão que se ofereceu para carregar a cruz de Jesus quando ele, em seu estado de esgotamento, já tendo sido açoitado no pretório romano pelos romanos e o seu corpo já debilitado, lhe faltava forças para carregar a cruz que foi colocada sobre ele.
até o lado externo da cidade de Jerusalém, lugar no qual ele seria crucificado. Então um homem chamado Simeão se apresentou, e há muitos comentaristas que acreditam que Simão, aquele Simão, seja este mesmo Simão ou Simeão, chamado negro, um homem de pele escura, um homem que muito provavelmente seja o homem que se ofereceu para carregar a cruz de Jesus. A Bíblia diz Lúcio, e aqui ele também tem um apontamento da sua origem, é o Lúcio de Cirene, também é um outro cristão da igreja primitiva, que frequentava a igreja ali em Antioquia da Síria, um homem também da África, Lúcio de Cirene. Pode ser que esse Lúcio aqui é um homem de pele branca, já que a Bíblia ela nos diz que o outro era conhecido como um homem negro. Em quarto lugar, a Bíblia cita Manaém. Interessante essa citação, porque aqui no verso 2 a Bíblia diz Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas. Irmãos, esse aqui é uma menção tão poderosa que ela nos conta algumas coisas. Primeiro, a salvação anunciada pelos discípulos, apóstolos de Jesus, chegaram inclusive à casa do rei Herodes. Esse Manaém aqui é um irmão adotivo, alguém que foi criado dentro da casa, o irmão de leite, o irmão que foi amamentado pela mesma mulher que Herodes. Então é um apontamento para uma salvação que está chegando até mesmo à casa do rei. É um apontamento para um evangelho que está sendo pregado e está alcançando os pobres, os estrangeiros, mas também está alcançando os aristocratas, os homens poderosos, os homens da política. E nós temos dentro da família do próprio Herodes, Manaém, que havia se convertido, e não só se convertido, dentro desse grupo podemos imaginar que ele era um homem bastante proeminente dentro da igreja primitiva. Então olha a diversidade étnica e cultural, demonstrando o quanto essa igreja está aberta para receber pessoas de toda a realidade, de toda a condição social, de todo o grupo étnico. A igreja ama a mulher, a igreja ama o homem, a igreja ama o idoso, a igreja ama o sul-americano, o americano, o africano, o europeu, o asiático. Amém? A igreja ama a criança, a igreja ama o adolescente, a igreja ama o homem e a mulher difícil, a igreja ama aqueles que são mais quebrantados também. A igreja tem de tudo dentro dela. Irmãos, como é linda a composição da igreja. E por fim a Bíblia fala de um certo Saulo. Eu quero dizer para você que esse Saulo é aquele que é conhecido como apóstolo Paulo, e que se tornou um grande homem para nós no Novo Testamento, escritor de 13 cartas, talvez 14 se considerarmos que o livro de Hebreus possa ter sido escrito por ele também. Ele é um ex-participante do partido dos fariseus, que é um partido de homens devotos, profundos conhecedores, observadores da lei, defensores da doutrina judaica. Saulo era alguém que se tornou perseguidor, inclusive, da igreja, por conta de ser fariseu, mas que Jesus o encontrou no caminho de Damasco, e por meio de Ananias ele foi inserido na vida da igreja. Aqui, no entanto, não imagine o grande Paulo ainda, imagine um Saulo, um neoconverso, um novo convertido, um homem simples no meio de homens que estão manifestando a natureza mansa e humilde de Jesus, aceitando um ex-fariseu, um ex-perseguidor da igreja. Ele tinha a cidadania romana por causa da sua trajetória, e nesse cenário é importante nós dizermos que ele é citado por último, porque neste cenário ele é como um aprendiz. Na verdade, se nós observarmos aqui, nós vamos participar, na verdade, o chamado a Barnabé e Saulo. Então Saulo é o acompanhante de Barnabé em sua primeira viagem, e já durante essa viagem nós vamos ver o Espírito Santo modificando os papéis e levantando Saulo no momento em que ele prega o Evangelho. Amém? Então,
fechando esse ponto, o que nós temos aqui? Judeus, gentios, ricos e pobres, gente com cultura diferente, mas com um coração comum. É o coração de glorificar a Deus, uma mistura étnica, uma riqueza cultural enorme, mas todos no único coração de agradar ao Senhor Jesus, motivo pelo qual eles estão ouvindo o Espírito Santo. Então, primeiro, é uma igreja aberta às pessoas, todas as pessoas. Esse grupo com essa riqueza étnica e cultural, essa diversidade, demonstra quanto a igreja precisa também estar aberta para todo tipo de pessoa. Este é o primeiro ponto quando nós falamos aqui de missões, da nossa missão de evangelizar pessoas, todas as pessoas. Nós não devemos ser seletivos no evangelismo. Amém? Mas como disse há pouco, é uma igreja que manifesta um só coração, e este é o segundo ponto. É uma igreja aberta a Deus. É uma igreja aberta às pessoas, mas é uma igreja aberta a Deus. A Bíblia vai dizer que certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, eles receberam a direção de enviar 2 homens proeminentes, importantes dentro desse grupo, para fora. Então não é uma igreja voltada para si mesma, uma igreja que está edificando só em função de si mesma. Essa não é a igreja que Deus nos chamou para ser, essa é a igreja que nós não queremos ser. Não queremos ser uma igreja que edifica só a própria igreja. Uma igreja que tem os talentos levantados, treinados para voltar somente para ela. Nós queremos ser uma igreja que equipa as pessoas e as envia para serem úteis no mundo, relevantes no mundo. Então, uma igreja aberta. Amém? Uma igreja aberta às pessoas, uma igreja aberta a Deus. O terceiro e penúltimo ponto já que eu quero citar aqui, eu quero ler aqui os versos 12. A Bíblia diz assim, ó: quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. 13. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Irmãos, acho que eu tenho que voltar um pouco aqui, ó. Verso 6. Viajaram por toda a ilha até que por fim chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do seu nome, feiticeiro é o significado do nome Elimas, e ele de fato era um feiticeiro, opôs-se a eles na tentativa de impedir o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, inimigo de tudo que é certo, quando deixará distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram os olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Amém? O 13, os versos 50 e 52, diz assim: então os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes e autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram então à cidade de Icônio. Amém? Então, eles foram expulsos aqui dessa cidade. E aqui em 14 e verso 5 a Bíblia diz: então um grupo de gentios judeus e seus líderes resolveu atacá-los e apedrejá-los. E o último que eu quero ler é o 14 e 19, que diz assim, ó: então alguns judeus chegaram
de Antioquia e Icônio e instigaram a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Então estes versos que separei aqui, 13, do 6 a 12, e eles ali em Pafos. O verso 13 do capítulo 13, mostrando João Marcos recuando. Os versos 50 a 52, mostrando que esses irmãos foram então expulsos de Antioquia da Psídia. O verso 5 do capítulo 14, mostrando que ali em Icônio eles foram apedrejados. E depois mostrando que Paulo novamente foi apedrejado no verso 19 do capítulo 14. E ele foi tão apedrejado que o arrastaram para fora, imaginando estar jogando só o seu corpo, que já não tinha vida. E este é o meu ponto, o penúltimo ponto. A pregação do Evangelho, trabalho missional, sempre será resistido. É um engano, um ledo engano, a igreja entender que Deus só está onde há paz. É um engano, um ledo engano, a igreja imaginar que Deus só está abençoando aquilo que aos teus olhos está dando certo. Nós precisamos entender que quando nós estamos verdadeiramente agradando a Deus, nós podemos e sim vamos, em alguns momentos da nossa trajetória, sermos perseguidos. Por causa do Evangelho, alguém vai caçoar, alguém vai te perseguir, alguém vai inclusive injustiçar você dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente profissional, dentro do cenário político, nas redes sociais. A igreja sofrerá oposição. O avanço do Evangelho, a pregação do Evangelho sempre sofrerá resistência. Amém? A Bíblia nos mostra diversos tipos de resistência. Mostra um feiticeiro que está impedindo que o Evangelho fosse pregado, ele está tentando distorcer a mensagem. Mostra o abandono de alguém da própria equipe, então uma frustração na própria equipe interna. Muitas vezes nós estamos avançando na pregação do Evangelho e somos traídos pela nossa própria equipe dentro da igreja. Nós vamos ter pessoas da alta sociedade expulsando Paulo e Barnabé. Nós vamos ter Paulo e Barnabé sendo açoitados e apedrejados, e Paulo novamente apedrejado. Gente, é muita oposição, sim ou não? É muita oposição. Então saiba disso, esse é o terceiro ponto. Então, primeiro, a igreja aberta para as pessoas. Segundo, aberta para Deus. Terceiro, o trabalho missional que fazemos em nome de Jesus é resistido. E por fim, eu quero falar, se por um lado a igreja enfrenta oposição e perseguição, se ela enfrenta a resistência, o trabalho missional avança porque Deus manifesta o seu poder de maneira surpreendente. Então, o mesmo texto que mostra que o feiticeiro resiste Paulo vai manifestar o poder de Deus exortando e inclusive lançando sobre aquele homem uma maldição pela qual ele ficou cego. Amém? Ele ficou cego por algum tempo. Então, o poder de Deus se manifestando dessa forma. E, irmãos, é uma passagem das Sagradas Escrituras. Eu não quero comentá-la de maneira profunda, mas Paulo aqui é um homem cheio do Espírito Santo. Amém? Então é necessário entender que isso também aconteceu. Nós fomos chamados para abençoar, mas aquele que se colocar no caminho do avanço da pregação do Evangelho vai atrair sobre si maldição. Amém? Está tocando na menina dos olhos do Senhor. De maneira bem resumida, dos versos 14 a 41, Paulo prega a palavra pela primeira vez. Então, no capítulo 13, depois dessa passagem com Elimas, se você lê na sua casa, Paulo e Barnabé em Antioquia da Psídia,
é o primeiro lugar onde Paulo prega de maneira intensa, denodada, entregue, apaixonada, ousada o Evangelho. O que é interessante nós percebemos o seguinte: se nós formos para Gálatas capítulo 4 e verso 13, e partindo já da premissa que o Evangelho, a pregação dele, o trabalho missional está sendo resistido, eu também diria a você que, baseado em Gálatas capítulo 4 e verso 13, Paulo relata que aqui, quando ele esteve em Antioquia da Psídia, ele esteve doente. Então ele está sendo resistido e não está desfrutando um momento de abundância espiritual. Pelo contrário, está num momento que ele está doente. E neste momento Deus o levanta com ousadia, não levanta abatido pela sua enfermidade. Ele levanta com ousadia para a pregação do Evangelho. Que coisa maravilhosa, amém? E em Atos 14, os versos 8 a 18, temos um homem aleijado desde o nascimento, que foi que foi curado imediatamente após ter crido na mensagem. Ele foi curado de maneira imediata. Então, veja, a igreja no seu trabalho missional, ela manifesta um coração aberto para as pessoas, aberto a Deus, vai enfrentar a oposição, mas vai manifestar o poder de Deus, curando, libertando e pregando o Evangelho com ousadia. Amém? Então, estes são os 4 pontos os quais entendi que deveria listar aqui para nós. Eu quero ler para os irmãos aqui o texto de Efésios 6,12, falando dessa resistência que sofreremos nesse terceiro ponto. A palavra do Senhor diz assim, Efésios 6,12: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E lá em 2 Coríntios capítulo 10 e verso 4 a 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, primeiro, a sua luta não é contra os homens. Segundo, as suas armas não são humanas. Amém? E por fim, sobre manifestar poder, eu quero ler para você o texto de Lucas 10:19. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo, nada vos fará mal algum, disse Jesus. Mateus 10, verso 8 a 10 diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios, vocês recebem de graça, portanto deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre, nem cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Efésios 1 e os versos 18 a 22. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam, com todos os santos, a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar a sua destra nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas na terra,
nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e nos designou por cabeça de todas as coisas para a igreja. Amém? E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Designou a Cristo como cabeça de todas as coisas. Então a autoridade e o poder que manifestamos pertence a Deus. Não seja tímido para orar pelos doentes. Amém? Seja aberto às pessoas. Queira agradar a Deus. Não se esmoreça, não enfraqueça, não desanime, não se prostre, não se abata por causa da perseguição. Amém? Mas manifeste o poder de Deus mediante a fé. Amém? Esses são os 4 pontos de Atos 13 e 14. Deus abençoe e continue acompanhando a série conosco. Tá bom? Shalom, em nome de Jesus.